crise de legitimidade do governo venezuelano atingiu hoje um novo patamar. O líder da oposição, Juan Guaidó, se declarou presidente interino e teve o reconhecimento dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países que contestam a reeleição de Nicolás Maduro. Nas ruas, manifestantes contrários a Maduro fazem protestos no país inteiro. 8 pessoas morreram nessas manifestações desde as primeiras horas da quarta-feira. Cercado por milhares de apoiadores nas ruas do centro de Caracas, Juan Guaidó ergueu a mão e fez o juramento. Eu assumo formalmente os poderes do Executivo Nacional como presidente interino da Venezuela. O gesto abriu um novo capítulo na crise política que há anos consome a Venezuela e que se agravou desde que o presidente Nicolás Maduro assumiu o segundo mandato no dia 10 de janeiro. A oposição venezuelana e boa parte da comunidade internacional alegam que a eleição em maio do ano passado foi marcada por fraudes e que o novo mandato de Maduro é ilegítimo. Pouco antes da posse de Maduro, Juan Guaidó, de 35 anos, assumiu a presidência da Assembleia Nacional, que é o Congresso da Venezuela, e que é controlado pela oposição. Guaidó defende que, pela Constituição venezuelana, na ausência de um governo legítimo, o poder deve ser exercido pelo presidente da Assembleia Nacional até que sejam realizadas novas eleições. Minutos depois de Juan Guaidó se declarar oficialmente presidente interino da Venezuela, a Casa Branca reconheceu o novo governo. O presidente Donald Trump afirmou que vai continuar usando a influência econômica e diplomática dos Estados Unidos para pressionar pela restauração da democracia na Venezuela. Perguntado se cogitava uma intervenção militar na Venezuela, Donald Trump respondeu: todas as opções estão sobre a mesa. Agora a gente vai a Nova York ao vivo com Felipe Santana, que traz pra gente os detalhes do discurso de Nicolás Maduro em resposta ao ato do líder de oposição. Felipe, boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha só, no discurso, Nicolás Maduro anunciou o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos e deu um prazo de 72 horas para que todos os diplomatas americanos saiam da Venezuela. Ele afirmou que está sofrendo uma tentativa de golpe, segundo ele, armado pelos governos americano e colombiano, e convocou a população a agir. As manifestações de hoje foram convocadas tanto pela oposição como pelo governo. É que a data de hoje, 23 de janeiro, é simbólica para a Venezuela. No mesmo dia, em 1958, caiu a ditadura do general Marcos Pérez Jiménez. O Maduro disse também que está no comando por voto do povo. E pediu também o apoio das Forças Armadas venezuelanas. Ele disse: máxima lealdade, máxima disciplina. Até agora, os militares vêm apoiando Maduro. E o ministro da Defesa se pronunciou agora há pouco, dizendo que as Forças Armadas não apoiam qualquer presidente autoproclamado. Maduro também cobrou que os órgãos de justiça atuem para cumprir a lei. Ele perguntou: qualquer um pode se declarar presidente ou é o povo venezuelano que elege? Mais cedo, o Supremo Tribunal de Justiça ordenou que o Ministério Público investigue criminalmente os integrantes da Assembleia Nacional. Maduro disse que recebeu uma ligação de apoio do presidente turco Recep Erdogan. México, Bolívia, Cuba também estão ao lado de Maduro. Mas, além dos Estados Unidos, já reconheceram a legitimidade do presidente interino Juan Guaidó. Canadá, Guatemala, Costa Rica, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Argentina, Equador e Brasil, Bonner. Felipe Santana trazendo ao vivo de Nova York as informações sobre a crise venezuelana. Obrigado, Felipe. E foi em Davos, na Suíça, que o presidente Jair Bolsonaro assinou o documento em que reconhece Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. Bolsonaro teve uma série de encontros com chefes de governo e empresários participantes do Fórum Econômico Mundial. Com uma agenda apertada num dia de muitos encontros de alto escalão, o presidente Jair Bolsonaro percorreu longos caminhos pelos corredores do Fórum Econômico Mundial. Almoçou com investidores e emendou 2 reuniões bilaterais. Ao primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, pediu ajuda para vencer barreiras comerciais contra produtos brasileiros na Europa.
Reuniu-se também a portas fechadas com o presidente da Suíça. Presidente, uma palavrinha para o Brasil aqui, rapidamente. A gente vai dar a declaração à imprensa às 4 horas. Bom dia, Brasil. A previsão era que o presidente faria um pronunciamento, seguido de entrevista coletiva com os ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro. 40 minutos antes do compromisso, que estava marcado para acontecer aqui nessa sala de imprensa, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar a declaração que ele faria. Já depois do horário marcado para o começo da entrevista, o funcionário do fórum retirou as placas com os nomes e as substituiu pelos da entrevista seguinte. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, atribuiu o cancelamento às preocupações com a saúde do presidente, que deve ser operado para retirar a bolsa de colostomia na segunda-feira que vem. Resolveu vir para cá considerando que o próximo evento era aqui no hotel, para dar uma respirada, dar uma descansada. Imaginem que ele está com uma bolsa ainda, está próximo a uma operação. Então, não é recomendável, e o médico está junto dele, volta e meia aconselha, presidente, dá uma descansada. Isso é normal na situação que ele está vivendo, mas não houve nada de estranho, é perfeitamente normal. Bolsonaro ainda se encontrou com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e com Shinzo Abe, o primeiro-ministro do Japão. Já era noite aqui na Suíça quando o presidente voltou ao centro de convenções para uma reunião com presidentes e outros representantes dos governos da Colômbia, do Peru, da Costa Rica, do Equador e do Canadá. O tema do encontro multilateral era a crise na Venezuela. Justamente no meio do encontro, Bolsonaro e os outros líderes receberam a notícia de que o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana e também líder da oposição, Juan Guaidó, havia se declarado presidente interino. Eles souberam também do reconhecimento quase imediato da Casa Branca. E por conta disso, a reunião acabou durando muito mais do que o previsto. No fim, os líderes fizeram uma declaração conjunta, de improviso, num corredor do fórum. Quem fez o anúncio foi o presidente da Colômbia, Iván Duque. Bolsonaro falou logo depois. O Brasil também, via Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. Na nota, o Itamaraty se refere a Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela e afirma que o Brasil apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. Aqui no Brasil, a Casa Civil divulgou as metas dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Das 35 metas apresentadas para os primeiros 100 dias de governo, 2 saíram do papel na semana passada. O decreto que flexibilizou a posse de armas e a medida provisória que combate fraudes na aposentadoria. O foco das medidas está na área econômica. O governo quer privatizar e enxugar a máquina pública. O Ministério da Economia quer a extinção de 21 mil funções comissionadas e gratificações. E novos concursos públicos só depois da adoção de medidas de eficiência administrativa que comprovem a necessidade dessas contratações. Apesar de serem prioridades do governo, as reformas tributária e da Previdência não estão previstas na agenda dos 100 dias. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a proposta da Previdência vai ser apresentada nas próximas semanas, depois que o presidente Jair Bolsonaro bater o martelo sobre o texto, e encaminhada ao Congresso no início de fevereiro, logo após a volta do recesso dos parlamentares. A reforma da Previdência e a que eu chamo de nova Previdência e a questão que envolve o sistema tributário brasileiro são questões complexas que ainda estão em análise. Então nós deveremos, muito provavelmente, dentro das próximas semanas, ter a definição de qual será a proposta de nova Previdência. Se eu descer aos detalhes da pergunta, eu obrigatoriamente entregaria aqui a estratégia, a tática e a lógica. Ainda sem a reforma da Previdência, o governo quer acelerar o processo de privatizações. Na infraestrutura, leilão de 12 aeroportos em 3 blocos. A expectativa de investimento é de 3,5 bilhões de reais. 10 terminais portuários também serão leiloados.
No Ministério de Minas e Energia, o governo também pretende viabilizar com mais rapidez o leilão do petróleo excedente previsto no acordo de exploração do pré-sal, fechado em 2010 entre União e Petrobras, a chamada seção onerosa. A negociação envolveria Tribunal de Contas e Advocacia Geral da União diretamente com o Conselho Nacional de Política Energética, ou seja, sem a necessidade de aprovação por parte do Congresso Nacional. Há previsão de leilão de áreas de exploração do pré-sal para o terceiro trimestre desse ano. A arrecadação pode chegar a 100 bilhões de reais. A independência do Banco Central também está entre os objetivos da agenda dos 100 dias. Nas relações exteriores, foco na redução da tarifa externa comum do Mercosul. Na cidadania, o objetivo é garantir o pagamento do 13º do Bolsa Família para 14 milhões de beneficiados. O governo não detalhou de onde virá o recurso para o pagamento deste benefício. Na Justiça, o objetivo é aprovar um projeto de lei conhecido como anticrime para endurecer o cumprimento de penas. Aumento também do apoio à Operação Lava Jato, principalmente em 3 estados, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. Durante a entrevista, o ministro da Casa Civil foi perguntado se as denúncias envolvendo o filho do presidente Bolsonaro não afetam o governo. As questões que envolvem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elas estão circunscritas ao que tem lá no Rio de Janeiro. E estão em apuração. Então nós temos só que aguardar. E o governo vai continuar trabalhando a favor das pessoas. E aí é aquilo que eu disse antes. Todo mundo fala o que quer e escreve o que quer. É isso. E o governo não vai perder o norte. O que nós estamos apresentando aqui é um rumo, mostrar que o governo tem rumo, que o governo tem norte, sabe onde quer chegar. Em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro também falou hoje sobre as movimentações financeiras do filho dele, Flávio. O COAF as considerou atípicas. Já o senador eleito, Flávio Bolsonaro, afirma que os depósitos fracionados de mais de R$90 mil foram os pagamentos de um imóvel que ele vendeu e que preferiu usar um caixa eletrônico, depositando de R$2.000 em R$2.000 para não enfrentar fila na agência bancária. Numa entrevista à agência Bloomberg, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte: se por acaso ele tiver errado e isso for provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar. O Ministério Público Federal, em Juiz de Fora, prorrogou por 90 dias o segundo inquérito que investiga o ataque à faca contra Jair Bolsonaro em setembro do ano passado. Essa investigação apura quem financiou a defesa de Adélio Bispo de Oliveira, o agressor confesso de Bolsonaro. Adélio está detido no presídio de segurança máxima de Campo Grande. Ele é réu num processo por prática de atentado pessoal por inconformismo político, que é um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Em 2018, a economia brasileira voltou a criar empregos com carteira assinada depois de 3 anos demitindo mais do que contratando. Rosiele passou quase 2 anos procurando emprego. Só em agosto do ano passado conseguiu uma vaga numa agência de empregos. Eu fiz entrevista no dia e no outro dia já a psicóloga responsável de recrutamento me ligou e me comunicou que eu já estaria selecionada, se eu poderia já começar na segunda-feira. Depois de 3 anos seguidos de vagas sendo fechadas, o ano passado registrou uma mudança de rumo. Quase 530 mil vagas com carteira assinada foram criadas. E essa oferta de emprego aumentou em todas as regiões do país. O Sudeste, região mais industrializada, teve 251 mil novas vagas. Região Sul, mais de 100 mil vagas abertas. Nordeste, 80 mil. 66 mil no Centro-Oeste e 28 mil postos a mais na região Norte. Foi em cabeleireiros, restaurantes como este, por exemplo, que as vagas de emprego mais apareceram. É o setor de serviços, uma área que responde rapidamente a um aquecimento da economia. Em seguida, o setor de comércio, lojas, mercados e a construção civil. A agropecuária e a indústria de transformação também criaram empregos. Um resultado ainda distante de um alívio para os brasileiros que buscam emprego.
É lógico que não é o crescimento que a gente que seria desejável para poder dar conta, né, dos 12 milhões de brasileiros que ainda estão desocupados, mas é um sinal bastante positivo para a entrada em 2019 com força total para a recuperação econômica. Nós precisamos agora fazer a consolidação dos ganhos, né, que foram auferidos com a reforma trabalhista. A reforma permitiu o trabalho intermitente e cerca de 10% das novas vagas, 50 mil, são desta modalidade, quando o período de trabalho não é contínuo. Este economista lembra que o governo precisa agora aumentar a confiança, cortando gastos e aprovando a reforma da Previdência. Porque aí ele vai sinalizar que ele começou a resolver o nó fiscal, quer dizer, o excesso de gasto. E isso vai trazer uma nova perspectiva para a nossa economia. Os investidores vão ter um pouco mais de otimismo, vão voltar a investir e aí a gente deve começar a crescer. Gildene ainda não conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Está desempregada há 2 anos, mas não desiste. Necessário ter esperança, ter foco e correr atrás, porque se ficar dentro de casa, nada acontece. A Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu por unanimidade não abrir procedimento para analisar a nomeação do filho do vice-presidente Hamilton Mourão como assessor do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Antônio Rossel Mourão foi nomeado como um dos 3 assessores especiais previstos na hierarquia do banco. Segundo a Comissão de Ética, o decreto que trata do nepotismo na administração pública não veda a nomeação de servidores efetivos ou empregados federais permanentes para cargo em comissão ou função de confiança, mesmo quando são parentes do presidente ou do vice. Antônio Rossel Mourão trabalha há 18 anos no Banco do Brasil, é funcionário de carreira. Há 11, ocupava assessoria da área de agronegócio. Essa é uma das 3 áreas que habitualmente fornecem ao presidente do banco um assessor especial. E agora um esclarecimento. No Jornal Nacional de ontem, nós noticiamos a decisão da Arábia Saudita de barrar importações de frango de 5 frigoríficos brasileiros. E nós ilustramos a reportagem com imagens de arquivo gravadas no ano passado. Mas nós não informamos no vídeo que aquelas imagens eram de arquivo, eram só ilustrativas. Por isso, o esclarecimento. O frigorífico que apareceu naquelas imagens não foi atingido pela decisão do governo saudita. Nem ele, nem qualquer outra unidade do Grupo Vibra.